Tem algumas regras práticas do canto gregoriano. Quer dizer, assim como uma arte exige treinamento, né? Bastante treinamento para ele ficar bom. Sobretudo na emissão das consoantes, respeitando a acentuação tônica do latim, a melódica também, sobretudo o ritmo do texto, o ritmo da música do canto gregoriano, ele segue o ritmo da fala, ele não tem um ritmo métrico, por compassos que se repetem, né? Então, às vezes, um músico moderno se assusta um pouco com isso, porque o ritmo dele é oratório, ele tem um ritmo próprio. Não é nem 4x4, nem 2x2, nem 3x3, nem 1x1, nem 6x6, nem 12x12. Mas o que está baseado nele, o que dá dificuldade, é sobretudo o ritmo da palavra latina. A melodia ela tem que ser executada conforme se lê o texto. E aí a gente tem vários tipos de leitura de texto, mas assim, a gente entra em convenção que a oratória assim, é o que mais se aproxima do canto gregoriano, o ritmo oratório. Você canta como se estivesse falando. Tá? Os cantos mais antigos levam em conta a brevidade das vogais? Leva sim. E às vezes a gente vê muito isso, se a vogal é muito breve ou longa, às vezes ela leva algum epísema para poder lembrar o cantor de que ele tem alguma coisa. Então a gente vai ver também naquela nota... Tem isso também. E aquela nota, acho que é o tifálicos, aquela que é a maior com a menorzinha, ela também está para isso. Ela vai estar sempre em cima de uma consoante difícil, consoantes dobradas ou entre ditongos, né? Em cima de ditongos. Certo. Porque justamente, quer dizer, ela requer um maior tempo para ser pronunciada, então mais tempo de nota nela. Né? Isso assim, audivelmente, assim, matematicamente, seria muito difícil a gente computar isso na música moderna, porque seriam frações, assim. Mas se a gente lembrar sempre da fala, a gente não erra nunca, assim, como cantar. Você falou isso, eu estava escutando uns cantos, aí eu estava percebendo, realmente tem essa duração um pouquinho maior de algumas sílabas mesmo, de algumas. Porque o canto ele se torna muito morto, foi justamente isso que fez com que o canto gregoriano caísse no esquecimento. Foi o fato de se ignorar o ritmo dele. E aí torna-se uma coisa muito maçante o canto, né? Repetitivo, aquele canto martelado, ou às vezes até arrastado. Foi o que contribuiu muito para que ele entrasse em decadência. Então aí eu coloquei algumas regras fundamentais. A primeira de todo canto é o quê? Saber respirar, é da maior importância. A inspiração deve ser rápida, plena e sem barulho. Os ouvintes não devem reparar nela. A expiração deve ser lenta e natural, porque, quer dizer, você inspira e a expiração ela é feita em produção de nota. Né? Você vai soltando ela lentamente. Se você soltar muito som, além de causar um chiado na música, a respiração acaba antes de acabar um neumo ou alguma frase. Depois também a gente pode entrar um pouco na respiração também, porque na Idade Média eles praticavam uma coisa muito interessante, que ainda vale a pena ainda hoje, que é a respiração coral. Porque o texto gregoriano ele faz algumas indicações de onde você pode tomar um fôlego, mas isso não indica necessariamente uma pausa, um interrompimento abrupto do som. Então o que era feito? Os cantores, geralmente um grupo menor de 5 assim, que se sentavam nos cantos, eles ficavam em volta de uma estante. Então quando eu ia respirar, eu colocava o dedo. Quem estava do meu lado sabia que tinha que segurar o canto. E assim sucessivamente, para que o canto fluísse melhor sem ter aquelas interrupções, né? A gente vai ver isso depois na partitura, onde estão essas indicações assim, que é uma coisa boa de ser feita. Isso é um pouco de prática também, né? Segundo, seria manter imóveis quanto possível o queixo, os lábios e a língua, porque a primazia é do texto, então tem que ser uma pronúncia muito bem feita, né? Tem que ser entendido. Quer dizer, embora seja em latim, o latim tem que ser entendido. Né? É vogal, é consoante, é o, u, não pode soar o. Tem que ser a pronúncia bem clara do latim. O terceiro seria atacar e abandonar o som com precisão. Aí está envolvido um pouco também da afinação, né? Você ter aquela precisão de atingir a nota, não pegar aquela nota por baixo e arrastá-la, ou nem pegar a nota um pouco acima e fazer aquele glissando. A gente vai ver isso depois também. Quarto, seria ficar em pé, não seria aconselhado ficar sentado. Isso sobretudo por causa da respiração. Antigamente, esse livro que eu peguei, ele falava sobre isso, de não se cantar sentado. Mas a gente sabe, se a gente tiver uma postura boa, sentado assim, isso não atrapalha em nada o diafragma nem nada. Os pulmões ficam tão plenos quanto em pé. É uma questão mais postural mesmo, né?
e braços livres não cruzados sobre o peito, porque essa parte aqui ela não pode ter tensão nenhuma. Daqui para cá você não pode ter nenhuma tensão ao cantar. A tensão toda tem que ser feita na altura do umbigo para baixo, né? Isso aqui tem que estar relaxado, a respiração não pode estar alta, não pode ser... Está errado. Quando você faz, você trabalha com a metade da capacidade dos pulmões, e a parte de baixo. Então você trabalha com a respiração intercostal, que é abrindo intercostal, a parte lateral dessas costelas, que a gente dá no final da costela daqui para baixo. A barriga também pode. Se você não tem um trabalho intercostal, você estufa a barriga, mas nunca faça isso. Você vê que você não consegue nem falar, né? Você está entalado de ar até aqui. E aí agora eu entrei um pouco na definição. O que é o canto gregoriano realmente? O que faz ele diferente dos outros cantos, né? Sobretudo a parte da melodia, porque ele é uníssono, né? Ele não tem o conhecimento da harmonia, que seria a interpolação de vozes, né? Ou até mesmo um acompanhamento instrumental, que daria uma base harmônica ao canto. Outra característica é a modalidade grega. Na aula que vem, para a gente ficar bem firme nessa parte assim, de teoria, eu vou entrar um pouco nos modos para vocês verem como que é feita a classificação dos modos, dos 8 modos, né? Na verdade são 4, desmembrado em 2, porque a gente tem o plagal e o autêntico, né? Isso aí a gente vai ver com calma na semana que vem. Essas partes mais de técnica, a gente não precisa de saber e decorar para poder cantar, não. A gente pode cantar independente de saber isso tudo. Assim, você não precisa saber o nome de livro, não precisa saber nada disso. Nem nome de nota, você não precisa. Basta ter boa vontade. Mas assim é bom você saber o que está fazendo, né? Saber o que está por trás ali da partitura, né? E o ritmo livre, que é a característica dele. Acho que é o único canto, assim, o canto gregoriano, talvez os da igreja também orientais bizantinas, assim, que segue um ritmo livre, né? Depois a gente vai ver adiante também detalhadamente essas atribuições, né? A unicidade, a modalidade antiga e o ritmo livre. Coloquei uma curiosidade, que o nome dele gregoriano vem de São Gregório, que foi justamente ele, que foi papa entre 540 e 604, que restaurou o canto gregoriano, né? A gente tinha vários outros tipos de cantos antes, até mesmo depois a gente teve. Nós tivemos o galicano na França, na região da França. Tivemos na Espanha o moçárabe. Temos o ambrosiano em Milão. São todos cantos da mesma família, que a gente chama de cantochão. Deixa eu ver se eu consigo, só ver se a gente consegue ver o que a gente teria. A gente teria no centro o cantochão, que seria uma coisa meio pejorativa, ou canto planos, que é essa característica, e dele a gente tem o gregoriano, nós temos o ambrosiano, o galicano, temos o beneventano, né? É norte ou sul da Itália? Eu nem sei. Basicamente esse. Depois entrou mais tardiamente o canto celta, assim, que é meio diferente, assim, não tem muito a ver não, mas não deixa de ser. Então, com a reforma do Papa Gregório, ele tendeu aqui a purificar a liturgia e unificá-la. Então, tudo aquilo que tinha de excesso, ou aquilo que não tinha uma ortodoxia, foi se desaparecendo por uma convenção que predominou, que levou o nome dele de gregoriano. Na verdade, no repertório gregoriano a gente tem algumas peças do ambrosiano, a gente tem alguma coisa também da Gália, e temos alguma coisa também do hispânico, como é que é o moçárabe. Moçárabe significa entre os árabes, porque com a colonização, com a invasão que teve, o canto de lá acabou pegando uma característica assim meio dos árabes. Então aí é pejorativo, significa entre os árabes. Aí isso tudo foi se perdendo com a reforma litúrgica, né? O ambrosiano permaneceu somente em Milão mesmo, mas o que prevalece, o que nós temos é o canto gregoriano, tá? É tudo a mesma família, é tudo muito parecido, assim. Então coube aí São Gregório fazer essa purificação aí, aproveitar o que já tinha de bom desse canto planos, desse canto firme, né? Que é essa família, e eliminar o restante, aquilo que tinha em excesso. Vamos agora a gente só ver por alto assim, algumas características básicas que a gente viu. Quando a gente escuta o canto gregoriano pela primeira vez, a gente sente a falta da harmonia, ou de um acompanhamento de apoio,
ou sentimos a falta dos valores de um tempo definido claramente e de acentos regulares, ou notamos que a linha melódica às vezes faz voltas estranhas e que frequentemente não conclui com a nota que esperávamos, ou nos desagrada o fato de que essa música não faz nenhum esforço para tocar os nossos sentimentos ou para mover as emoções. A definição. Por canto gregoriano se entende uma forma de oração cantada. Quer dizer, antes mesmo dele ser uma música, ele é uma oração cantada. De gênero diatônico. Né? O que é diatonia? Ele segue a sucessão natural dos tons e semitons. Né? A escala normal, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Com ritmo livre, que a Igreja Católica adotou oficialmente para a liturgia da cristandade ocidental do rito romano. Está vendo? O ritmo livre é colocando definição. É um ritmo natural próximo ao da fala ou da oratória. Então essas características elas vão nos dar as características de conseguir identificar o que é gregoriano e o que não é. A primeira coisa que identifica um gregoriano é uma forma musical cantada, sem acompanhamento instrumental. É um canto em uníssono, ou seja, não tem no canto gregoriano uma segunda voz ou vozes paralelas. É um canto de ritmo livre, sem compasso. A melodia vai seguir a dinâmica do texto. É o texto que vai determinar o andamento. O mais importante no canto é o texto, isso aí é fundamental. Mais do que ser afinado, do que tudo é saber o texto. Porque o texto da missa existe sem o canto, no entanto, pode que a missa é rezada. Na verdade, o canto vem porque a igreja faz tudo com muita solenidade, então o canto é uma forma de dizer essa palavra, a Sagrada Escritura, de uma forma mais solene ainda. Se está desafinado, não vai invalidar o rito, né? Não vai invalidar o rito. Ainda bem, né? Agora, se a pronúncia está mal feita, aí o negócio fica feio. Não invalida também não, mas fica feio. Né? O texto aparece exclusivamente em latim ou grego. É um canto litúrgico exclusivo da Igreja Católica. Né? Todo o repertório aí foi construído na Idade Média, a gente não tem mais compositores assim. A pessoa até pode compor, mas se compor não vai entrar, porque a liturgia já está toda definida e fechada. Então, assim, um monge, certa vez, ele falou numa entrevista, não precisa de se compor, porque tem todos os textos ali litúrgicos já praticamente compostos, assim, para o ano todo, assim, para todas as ocasiões. Quando Roma faz uma missa nova, uma missa de um santo, que faz um formulário próprio, eles pegam as melodias, já aproveitam as melodias antigas. Pode até pegar, assim, às vezes, algum manuscrito antigo. Porque o que acontece? Às vezes, por exemplo, vamos supor, alguma festa de São Bento, por exemplo, que a igreja não tinha uma música específica para São Bento, a música dele é do comum dos abades. Mas pode ser que na regra, assim, na própria ordem, já tinha um canto assim, muito antigo. Então aí ou se busca um que já tem antigo, que tem uma antiguidade, ou então procura se adaptar. Pega-se algum texto da Sagrada Escritura que não tenha sido composto, que eu ainda acho muito difícil de achar um texto que não tenha sido composto assim, específico para o repertório litúrgico, mas aí você pode fazer uma adaptação. Você pega uma melodia antiga e faz a adaptação. É o que eles fizeram com a liturgia reformada pelo Vaticano II, por exemplo? Não, até que não, assim, porque... Por exemplo, o canto assim, do cânon, aquele peripson, assim, foi o primeiro a ser musicado. Assim, tá, isso daí canta. A gente tinha falado dos intróitos, assim, porque eu olhei assim, eles estão muito próximos da missa tridentina, assim. Você falou os cantos do... Por exemplo, porque o peripson... Sempre foi em... Foi silencioso. Sempre foi, em qualquer liturgia, né? Aí eles podem ter pego até melodias antigas assim, de alguma... Porque ele é um recitativo, né? Ele não é em si uma melodia, assim, ele é um recitativo. Então, às vezes já existia, igual na salmodia, assim, eles podem até ter tirado isso. Às vezes devia ser algum outro texto cantado com ele, né? Alguma coisa assim. A tessitura da melodia nunca vai ultrapassar, nunca, eu digo assim, nunca, né? Às vezes pode ser que ultrapasse, mas se ultrapassa uma ou duas notas, uma oitava, ou seja, qualquer um pode cantar. Qualquer criança já nasce com 8 notas na boca, assim. Qualquer um canta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá apto a cantar o canto gregoriano. Né? O limite aí, né, ultrapassa as 4 linhas aí do tetragrama. Né? Então agora a gente vai entrar mais na parte da notação. O que eu quero dizer, lembra, recapitular disso aí? Que os primeiros registros escritos do canto gregoriano foram tentativas de passar uma ideia de uma linha melódica mediante sinais indicativos sobre o texto. Porque o canto ele é anterior a existência da partitura, por assim dizer, né? Então as primeiras notações que a gente tem vão ser alguns sinais por cima do texto, baseado nos sinais gráficos, tanto no acento agudo quanto no grave, para que lembre o cantor do movimento que ele tem que fazer com a voz. A melodia ele aprende decorado
e aquilo ali só serve para ele poder relembrar na hora de cantar. Tá? Aí a gente tem um manuscrito, tá vendo, antigo. O ofertório ilumina óculos meus. Quer dizer, aí por cima você não tem uma precisão dos intervalos, porque você não tem as linhas, mas você tem o indicativo da melodia, do que deve ser feito. Agora eu vou até fazer uma pausa aqui, para a gente ver É um vídeo que está em francês, a gente não precisa entender ele, não, mas é só para a gente poder ver a parte que Soleme ainda fica trabalhando até hoje, que eles ainda trabalham fazendo a comparação, né? A última restauração que eles fizeram foi a rítmica, então eles recorrem justamente a esses manuscritos aí, para poder fazer uma interpretação do canto. Aí que interessante. Eu vou passando ele assim aos poucos, só para a gente... Celle de la naissance de l'écrit. En Suisse, par exemple, au monastère de Saint-Gall. Ele vai dar um exemplo de um manuscrito que foi encontrado no mosteiro de Santo Galo, do introito Puernatus. Interessantíssimo. Aí ele vai falar agora do outro moceiro que achou esse mesmo manuscrito de uma outra forma. Está ficando mais rígido, tá vendo? Não, mais preciso. A pronúncia do S está muito bem pronunciada. Monastère situé au nord de Paris, dessine ainsi la mélodie. Aí ele está mostrando os manuscritos, assim, que foram catalogados nesses mosteiros. Eles têm uma sala lá imensa, assim, tudo arquivado. Tem um vídeo também, a gente acha vários vídeos na internet. Eles fizeram isso desde o século XIX, eles foram catalogando isso tudo para poder restaurar o canto gregoriano e dar ele a cara que ele tem hoje. Tá vendo aí? Já começaram a colocar uma linha. Primeiro eles começaram com uma linha, tá vendo? Uma linha vermelha. Tinha esses passinhos lá. Uma linha já começou a ajudar mais na precisão, né? Entrou em grande Michel. Les scribes ont encore trouvé un autre produit. A gente vê que é um trabalho muito sério assim, que a abadia fez, né? Não é uma invenção. Assim. Eles foram nas fontes mesmo, assim, recorreram a 1000 anos atrás para poder ver como que era feito na Idade Média. Nós temos várias versões que foram encontradas, tá vendo? De comparações de manuscritos. E foi evoluindo. Eu acho que assim, ficou um trabalho de monge porque assim, tem duas coisas assim, nos monges. A primeira é um amor assim, incondicional à liturgia. A segunda é um amor à Sagrada Escritura. Então, debruçado sobre o canto gregoriano, eles são debruçados sobre a Escritura e sobre a liturgia. Então, é a vida deles. Né? Então, acho que é até por isso assim, que predominou eles com tantos estudos. Né? Então, as notas em música são sinais gráficos que servem para quê? Representar os sons. Os sons musicais exprimem-se por meio de sinais que chamamos notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E que se repetem. Né? Acaba o Si e começa o Dó de novo. E assim vai. Esse nome foi Guido de Arezzo que deu ao nome da nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente atribui a ele o conhecimento, aí, a invenção aí da partitura como é hoje. Né? Então aí a gente tem o hino de São João Batista,
que começa na primeira frase com ut, queat, laxis. Aí depois vem o ressonare fibris, que começa sempre ut. Está vendo como é que a gente não sabe tecnologia? Ré, Pois é. mira, fá, sol, lá. Aí aqui chega realmente assim, a nota que não é o lá, mas ela é um grau acima. O si a nota não chega, mas aí posteriormente a nota acima do lá, ele juntou a letra S de sancte e o iota, né, de Ioane, aí virou si. Aí assim disse Guido de Arezzo. Depois a gente vai ver no curso dele, ele fez um desenho de uma mão assim, que era o guião dele, para ensinar as crianças a cantar, né? Se queres confiar à memória um som ou uma série de sons, deves comparar esses sons a alguma melodia em voga, como esta de que eu me sirvo para ensinar às crianças. Ut, queat, laxis, ressonare fibris, sucessivamente. Repare como as 6 partes deste canto começam por 6 sons diferentes. Se alguém bem exercitado conhecer de cor o princípio de cada frase, de modo a poder sem hesitação entoar cada uma delas, poderá facilmente cantá-las onde quer que as encontre. Então era isso que ele fazia com as crianças. Depois, aí no século XVII, os italianos, a pessoa de Bonottini, vai mudar o nome de ut para dó, por questão de comodidade e de pronúncia. Então agora a gente vai entrar nas noções gerais. Antes de Guido de Arezzo, os sons eles eram indicados por meio de letras, que começava pela letra A, que corresponde ao som mais grave, fundamental. O A corresponde à nota mais grave na antiga escala, que era um Lá. Acima do Lá nós temos o B, que é o Si. Acima do Si, Ré, Mi, Fá e Sol. A escala ela não começava no Dó, porque tem aquela história do monocórdio, né? O meio dele dá esse Lá aqui, que é o Lá que regulou a parte. Então, isso aí é usado muito agora na música moderna, nas cifras, né? Nos acordes, assim, é muito usado essas nomenclaturas aí de letras para denominar as notas. A letra B, quadrada, B quadro ou cursiva, bemol, indicam respectivamente a diversa posição tonal do Si. No canto gregoriano vai ser o único acidente que a gente vai achar, vai ser esse aí. O restante ele só vai usar os intervalos naturais. Não. Vai ter esse B quadro? O B quadro anula. Na verdade, o que acontece? Quando a gente tem em alguma partitura, sobretudo agora na moderna, se aparece no início do canto, todas as notas que estiverem nesta linha vão ter o Si afetado. A vez de ser o Si, ele é meio tom. Só aparece uma vez. Todos os no Cs início. Aí, naquele grupo. Se acontecer alguma coisa na melodia que ela mudou de modo, ou que não vai ser necessário o Si, aparece o B quadro, que é aquela figurinha lá. Mas só na mesma linha? Não, pode ser na linha de baixo. Então, por exemplo, se tiver Faz um L aqui. Se tiver um Si bemol no início aqui, então todos os Cis até o final do texto vão ser bemol. Isso. Aí, até que aparece esse sinal aqui. Aí apareceu, você... Aí ele quebra. Aí você sobe meio tonzinho. Vocês conseguem sentir audivelmente isso aqui? Forma das notas simples. A nota ordinária do canto gregoriano se chama punctum quadratum, ou inclinatum, ou romboidal. Isso aí a gente fica meio na dividido, porque esse autor aqui ele só traz o punctum quadratum. Ele é muito direto. A irmã Maria aqui ela é mais detalhada. Aí eu estou unindo um ao outro, aí o texto de um. Então, esse aí representa a correspondente dele, que na verdade esse ponto aqui ele vai passando por uma evolução que a gente viu lá dos manuscritos, né? Até se tornar esse ponto aí quadrado. Esse ponto quadrado, a origem dele gráfica é do acento grave. Ponto quadrado. É a nota mais básica do canto gregoriano. E nós temos o punctum inclinatum. Sonoramente é a mesma coisa, não altera nada em duração, é o mesmo som. O que vai alterar é a sua aplicação. Geralmente, quando ele vai estar inclinado, ele vai estar numa sequência de sons descendentes. O punctum, você vai usá-lo ordinariamente em qualquer lugar.
sozinho, isolado, acoplado de alguma nota. Quanto que vai aparecer o inclinatum? Quando tem uma nota superior mais aguda, que depois nós vamos ver o nome dela, em escala descendente. Pode ser de 2, de 3, 4 notas, tá? Na verdade, ela é esse quadrado virado. Por quê? A gente viu lá que os sinais eles não vêm de coisas que lembram. A nota já está enrijecida por ser quadrada. Então a gente ainda tem algum resquício ainda que lembra a maleabilidade, que é simplesmente tirar a forma do quadrado e virar, né? Forma descendente. Nós vamos ver também que o valor do punctum ele vai alterar com esse pontinho aqui chamado Moravottis, ou esse tracinho em cima chamado de epísema. Ao contrário da música moderna, quando tem um ponto, ela aumenta a metade. Enquanto o gregoriano, quando tem um ponto, dobra o valor. É dobrado. Tá? E ela não é sempre dobrada assim ao gosto do compositor, não. Ela é dobrada sempre em final de frase. Quando tem um ponto final, as últimas sílabas não sempre a gente não para mais, é macarrão. Então, põe-se um ponto aí para poder obedecer à interpretação do texto. O epísema, ele não altera em questão de duração no sentido de dobrar, mas no sentido de acentuar um pouco mais essa nota. Ela se alonga um pouco mais, não ao ponto de dobrar, não é um arrastamento. Geralmente ela é sempre colocada em cima de alguma palavra. Quando não, o termo epísema deve ter ou um conjunto de escalas difíceis de subir, ou então alguma consoante dobrada, alguma coisa assim embaixo. Uma coisa que requer mais um pouco de pronúncia do cantor. Tá? E a vírgula, que é empregada nos grupos de notas em que ordinariamente ela representa o som mais elevado, corresponde ao acento agudo. A gente viu então que o ponto deriva do acento grave, a vírgula ela vem do som mais agudo, tá? Na verdade ele é um quadradinho com uma... Até aí tranquilo? O quilisma, o que é o quilisma? Ele é uma nota quadrada dentada, é uma derivação daquele quadrado. Seu nome vem do grego, que significa rodar, tem força retroativa, alonga um pouquinho a nota que antecede, nunca se encontra sozinha. Eu coloquei ele sozinho, não coloquei nem pauta aí para não ter o perigo, né, de colocar ele na pauta. Então aí o nome vem dele, é retroagir um pouco. Eu vou mostrar como que isso é feito. Eu falei que ele nunca vem sozinho, né? Vamos supor que temos aqui um ponto. Aqui nós temos mais uma nota. Vamos supor aqui o Fá. E aqui nesse último grau você tem mais uma. O que acontece? Aqui justamente seria essa nota aí mais dentada. Deixa eu colorir essa. O que a gente viu aí? Essa nota meio dentada que ficou muito feia aqui. Ela tem um poder retroativo, ela vai afetar essa nota aqui que está antes dela. Tá? Ela vai me indicar que essa nota aqui que vai ser afetada. Ela vai retroagir, essa nota segura um pouco. Então, ao invés de você executar isso aqui assim, você vai, você segura um pouco mais nessa nota aqui, porque aí o resto flui normalmente. A nota em si dela mesmo, assim, ela mantém o mesmo... Ela mantém, ela afeta a que vem antes dela. É tipo reticência. É retroativo. As notas, como já mencionadas, escreviam-se primitivamente sem linhas, mais tarde usaram 4 linhas chamadas de tetragrama. Então aí nós temos 4 linhas que começam a ser contadas sempre de baixo para cima, já é sabido. 1, 2, 3, 4, 3 espaços. Quando o tetragrama não é capaz de abarcar todo o âmbito ou extensão da melodia, se usam outras linhas, chamadas suplementares, para as notas que serão escritas em graus fora do mesmo.
Aí eu coloquei esse exemplo aí. Estou conseguindo ver isso aqui em cima? Uma linha traçada aqui. É como se essa linha ela fosse inteira aqui, ó. Tá? Mas como não tem mais nenhuma nota aqui em cima para fora, você só traça aqui. Né? Uma linha, um espaço. Uma linha, um espaço. Outra linha, outro espaço. Uma linha, outro espaço, outra linha. Para dar a precisão de qual nota é aquela ali, né? Agora é interessante agora a gente passar para os estudos assim da clave. Olha que coisa interessante, vocês vão ver isso aí. Vocês não sei se conseguem visualizar. Nós vimos lá que as letras gregas indicavam, as notas eram A, B, C, D, E, F e G. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Não é isso? Olha lá, agora coisa interessante. A clave de Dó do canto gregoriano, da onde que ela vem? O desenho dela? Ó, ela não é isso? Basicamente isso aí, ó, quando vocês olhem no início da partitura. Não vou colorir tudo não. A clave de Fá. Olha o que ela é, ó. Ela é mais feia, mais chata de se fazer, né? Ela é um C, com esse traço aqui. Não lembra um F? Então aí o próprio nome já diz o que é. Uma clave de Dó e uma clave de Fá. Tá? Elas tomam isso aqui. Anteriormente tinha até clave de Sol, que é uma música moderna, a gente tinha a clave de tudo. Mas eu não precisa de ter uma clave para cada coisa, né? Sabendo-se uma, automaticamente você sabe o nome do restante. Aí, outra coisa aí, ó. Olha uma preciosidade aí que a liturgia tem. O quion é um sinal que se coloca ao final do tetragrama para indicar a primeira nota do seguinte. Também se usa no meio do tetragrama quando a extensão da melodia o obriga a trocar de clave. Essa nota ela não é cantada. É esse aqui, ó. É esse ferrinho ali. E esse aqui, ó. É o chamado de guião. Ela serve para poder lembrar. Ela está sempre ou no final de página ou quando tem uma barra dupla. E muda a clave. Para lembrar o cantor de que a próxima linha ele vai mudar de nota. Ele vai para a nota tal, para a nota Y, para a nota X. Coisa que vai na partitura moderna. É um capricho aí do canto gregoriano. Então a gente está com uma coisa típica de um gradual, que tem esse final aí que só tem as notas, e vai entrar uma parte que está com o texto Lauden, que deve ser uma parte de um grupo menor de cantores. Como geralmente no gradual a primeira parte ele é mais grave e a segunda ela é um pouco mais aguda, a gente percebe isso. A parte que é para o solo, geralmente eles aí colocam mais aguda, a melodia poder subir. O que acontece? Para a nota ficar mais aguda, eles abaixaram a clave. A clave de Dó, que estava na quarta linha, foi para a terceira. Então lá, para você lembrar que você vai começar o próximo trecho num Dó. Então lá, aqui ela subiu, tá vendo? Nós temos aqui, ó, esse aqui está o Dó, aqui você começou no Dó, ela está lembrando que para o terço você vai continuar no Dó. Então é interessante isso aí, deixa eu ver se eu conheço a melodia. Ela começa num Fá. Conseguiram sentir isso? Viram a diferença do Si bemol? Esse Si que está aqui, ó, ele é natural. O daqui já é bemol. Vou fazer de novo só para vocês tentarem ver. Errado. Nesse trecho. O como, que é essa vírgulazinha em cima, ou vírgula, ela não vai indicar uma divisão rítmica na partitura, porém ela vai assinalar onde se deve respirar, tomando para ela parte do tempo anterior. Não é uma pausa, é uma vírgula pequenininha que aparece às vezes no canto. Você respira e continua, você não para não, deixa que o povo continua cantando. Porque o que eles fizeram? Não deveria ser bom respirar no coma,
Mas às vezes é uma frase que está muito grande, com muita nota, então eles escolheram algum lugar que seria fácil de você parar para respirar, para não atrapalhar o andamento da melodia, ou não respirar faltando 2 notas para terminar, fica feio. Aí o que você faz? Ela não indica necessariamente uma pausa. Se eu tenho que respirar, eu roubo um pouquinho do tempo da nota anterior e retomo o canto. E a voz é um legato tão perfeito e todo mundo tão bem timbrado que se um respira, você não nota que aquela voz parou de cantar. Agora vem na linha, que são as duas aí, a mínima e a média, ou mediana. Elas correspondem ritmicamente ao coma e ao puncto. Né? Aí seria o quê? Uma frase do discurso em si. Assinalam os lugares nos quais se pode respirar, verificando o que foi dito acima. Não importa necessariamente pausa ou silêncio. A gente necessariamente não tem que parar o canto aí para... Quer ver? Vamos ver um exemplo. Deixa eu ver aqui se eu pego um canto aqui, que eu tenho alguma partitura. Aí, ó, nós estamos vendo uma aqui em cima, aqui no Espíritos, né? Aqui, no início do canto, ela indica uma pausa. Porque aqui nós temos um asterisco que indica que um cantor entoou isso aqui. Spiritus Domini. Aí entraria o coro. Se tiver que voltar aí de novo depois do Glória Patri, vai direto. Aí o que seria o correto? Ou um cantor respira aqui depois do Espíritos e vai direto do Domine Terra Plevit, entendeu? Seria o correto seria fazer isso. Ou então, se todo mundo parar aí, vai dar uma brecha de um buraco. Todo mundo parou de emitir ar, vai dar uma pausa. Um cantor sozinho não aguenta, não é fazer isso. Nós temos o outro aqui, tá vendo? Porque não indica uma respiração. O coral não tem que cantar isso aqui e parar aqui. A música continua. Agora, aqui é o ideal que se pare e fazer uma respiração. Aí para o tempo de respiração no tempo dessa nota aqui. Aqui não tem tempo não. Eu puxei o ar e começo de novo. Aqui implica uma pausa. No tempo uma pausa da última nota? essa nota aqui ela não é dobrada? Sim, então a pausa também é um silêncio dobrado. Um silêncio dobrado. Spiritus Domini reprevitor bem terrarum. Se eu tivesse ar, continuaria. Aleluia. Pausa. Por que está essa pausa aí? 2 pontos. Tem que obedecer o texto. Né? A interpretação do texto que está sendo lido, cantado, assim, gosto dessa expressão. No latim, pelo menos 2 pontos, ele funciona como se fosse um ponto e vírgula. É isso aí. Uma pausa um pouco maior, intermediária entre a vírgula e o ponto. Esse aqui não indica necessariamente também uma pausa, não. Se o grupo quiser ir direto do et hoc quod continent omnia scientiam ad... Ele dá aqui, né, da vírgulazinha aqui, né, do texto. A vírgula ela está sendo dada pelos 2 pontos. A vírgula ela não é uma pausa. Você para no ar, para dar em sentido. Certo. Et hoc quod continet omnia scientia habet vocis. Por que tem esse ponto? Provavelmente. Olha um M aqui. M é uma consoante labial, né? Scientiam. Tem que ser pronunciado isso. Se você não demora mais na nota, você não fecha a articulação. Esses 2 pontinhos aqui, eles são por quê? É porque ele está dobrando as 2 notas. Ele está dobrando essa e essa. Uma para outra. Não, tudo certinho. Pronto. Então fica Spiritus Domini e não ni. Dobra essa e dobra essa. Essa aí é a linha maior. Ela denota que deve suspender o canto pelo tempo que duraria uma nota, correspondente ao ponto da frase no discurso. Ou seja, sempre quando tiver algum ponto ou 2 pontos, põe a barra completa aí. Essa aí, obrigatoriamente, você tem que parar. Não é nem porque você tem que respirar, não. É porque, para dar interpretação devida ao texto, existe um ponto aí. Podemos ainda mencionar a linha dupla, que ele não cita, esse autor ele não cita.
mas ela indica a alternância de coro, ou término de uma parte do canto executado por toda a escola, seguido imediatamente por um grupo menor de cantores, como nos responsórios e graduais e hinos. Vamos ouvir o que a gente tem. Tem um V, vai entrar um grupo menor de cantores que vai cantar o verso. Então tem a barra dupla, está dividindo. Oi? Não. É o V do versículo, que é o versículo do São João, né? Tem um R também do responso. Não pararam para respirar nesse pontinho, viu? Estou tentando conhecer, né? Na vírgula aqui, ó, os ponto inclinato, ponto quadrato. Aqui há aquela linha suplementar. Olha o pilismo aqui. Barra dupla. Vai voltar todo mundo no aleluia de novo lá. Olha o guião aqui, tá vendo? Para indicar que na próxima página você vai começar aqui, ó. Olha lá. Batata, tá vendo? Você saiu daqui, na próxima página você vinha para cá. Que didático. Muito didático. Isso aí é um exemplo de um aleluia, né? Os hinos também tem, porque os hinos eles podem ser cantados, cantores e coro. Um hino que é um hino que não é totalmente métrico é o Glória. Pode qualquer Glória in Excelsis Deo aí que ele tem esse estilo. Pega um Glória e abre o Gradol e olha o Glória. Ele tem uma primeira parte que é do Glória em si. Entoado pelo sacerdote. Pegou aí o Glória? Pega o Glória 11 aí da missa Orbis Factor. Tá vendo? Você tem a primeira parte aí, que seria o padre que entoaria. O padre entoaria Gloria in excelsis Deo. Então, o padre entoa. Quando alguém está entoando, a gente não entra junto. Como você já viu isso? Ele entona só Veredina ou Redina Celli. A gente só entra depois do Celli dele. Não é que ele está começando para a gente correr atrás dele, não. Redina Celli. Todo mundo letare. É uma regra. Tem um asterisco. No Glória não tem um asterisco. Mas é Glória in excelsis Deo et intera pax hominibus. Sempre que tem asterisco, então até o asterisco é solo. Pelo menos a primeira parte, a entonação. Essa entonação, não sei o porquê que ela surgiu. Primeiramente, a entonação ela surgiu porque tem que ter alguém que dê o pontapé inicial. Sobretudo numa música que não vai ter nenhuma introdução, para todo mundo começar na mesma nota, tem que ter o primeiro que dá o pontapé inicial. Essa música vai começar em Dó, vai começar em Ré, vai começar em Mi, um grau da escala. Aí vem et intera. O que deveria ser esse et intera? Deveria ser um grupo de 2 cantores, no mínimo assim, 2 cantores.
Deveria ser 2 cantores, no mínimo 2. Depois entra ele, qual que é o próximo verso aí da barra dupla? Ele tem pax non voluntatis. Laudamus-te. 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 Louvamos-te. Benedictus-te. Laudamus-te entraria toda a assembleia. Teria então uma gradação. 2. E aí depois continuaria. Cantor e coisa. Até chegar no Glória. Glória Patri? Não, como é que é o finalzinho? Com o Espírito. Aí entra todo mundo. Espírito Santo, em glória. Dá certinho. Espírito Santo. Vamos fazer uma experiência? Vamos fazer um pouco desse Glória aí. Eu vou entoar, depois eu e Zé Geraldo vamos ser os segundos cantores. E depois vocês entram na segunda parte junto, que vocês conhecem. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Todos. Laudamus te, benedicimus te. Todos agora. Adoramos te, glorificamos te, gratias adimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete precatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amém. Se a gente está isso aí, quando é um coro assim, monástico, um coro eclesiástico, que está muito treinado, aí tem esse sistema de sentar assim em igreja, um daqui e outro daqui. Então um coro canta, o outro responde, e assim vai sucessivamente. Geralmente um fica sentado de frente Para o outro, ou 2 cantores. Agora, se é uma missa que tem muita afluência de gente, muita gente canta, aí você pode escolher 2 cantores assim para poder cantar. Igual que a gente faz isso com Kyrie também.